e agora a gente já está usando o livro 4, certo? Vamos começar o livro 4, é o tema 1, onde a gente vai começar a estudar especificamente os Estados Unidos e o Canadá. A aula de hoje vai falar sobre os aspectos dos Estados Unidos. Vamos começar falando do território. Olha aqui, esse aqui é os Estados Unidos, né? O terceiro maior país do mundo em extensão territorial, né? Composto aqui por vários estados contínuos, né? Estados de terras contínuas e por mais 2 territórios que pertencem também ao país Estados Unidos, mas que não ficam ligados fisicamente no território. E isso é uma coisa bastante interessante, né? Muitas vezes a pessoa olha aqui e fala: qual que é aquele lá, Alasca? Sim, Alasca é um estado dos Estados Unidos. Assim como o Havaí, também esse conjunto de ilhas aqui, o Havaí, é pertencente aos Estados Unidos. São territórios, são estados pertencentes aos Estados Unidos, que é o terceiro maior país em território do mundo, né? Falando agora um pouco mais sobre esses aspectos dos Estados Unidos, a gente vem apontar diretamente para a população estadunidense, né? Além dele ser o terceiro maior do mundo, a gente coloca também ele como a terceira maior população mundial, né? Ele tá aqui, ó, logo atrás da Índia, lógico que bastante distante dos 2 primeiros colocados, porque eles têm um número gigantesco de habitantes, né? Mas você tem ele com mais de 326 milhões de habitantes, né? Em 2019, essa população era estimada, com esse número que eu acabei de dizer para vocês, de 326 milhões de habitantes, né? Superado apenas por China e Índia, como eu já comentei. Desses aspectos populacionais, como essa população dos Estados Unidos é distribuída? Olha só, vamos pegar aqui no mapa, né? Esse mapa dos Estados Unidos, a gente tem o Alasca aqui, ó, e o Havaí com baixa densidade demográfica. Nossa, tinha esquecido de mostrar para vocês Porto Rico também aqui, ó, que fica na América Central, também estado pertencente aos Estados Unidos, tá? Não com os mesmos direitos, infelizmente, né, os mesmos direitos de cidadania que quem mora aqui mesmo, mas ele pertence aos Estados Unidos. Vamos falar aqui sobre essa concentração, a densidade demográfica. No Alasca e no Havaí, a densidade demográfica, a tendência é ser mais baixa. No Alasca, em especial, muito mais baixa, como a gente já havia comentado em outras aulas, pelos aspectos físicos, né? Ele fica numa área já bastante fria do planeta e por isso dificulta a habitação. Você tem o Havaí com áreas isoladas. O Havaí é um arquipélago formado por atividades vulcânicas, então você tem, além de espaços bastante pequenos aqui, um grande número de vulcões ali, então não é uma área também muito habitada, muito densamente povoada, mas tem uma população bastante significativa sim. Olhando aqui nesse mapa da parte contínua dos Estados Unidos, a gente percebe que a maior concentração populacional dele está nessa área que nós vamos chamar aqui de Nordeste dos Estados Unidos. É também a área mais desenvolvida. Então você tem um fator histórico também de desenvolvimento dos Estados Unidos nessa região aqui. Esse espaço especificamente aqui, ó, entre Boston, passando por Nova York, chegando a Washington DC, você tem o que nós chamamos de uma megalópole dos Estados Unidos. É um corredor de várias metrópoles, de várias regiões metropolitanas, todas já conurbadas, a gente diz que todas já emendadas fisicamente, já fez essa junção aqui, você tem uma grande mancha urbana nessa área. Outra área bastante densamente ocupada é essa região aqui próxima dos Grandes Lagos. Ó, vocês estão vendo esse aqui? São os Grandes Lagos, são lagos isso aqui que fazem a fronteira entre Estados Unidos e Canadá. Nessa região dos Grandes Lagos, eu tenho aqui um destaque para a cidade de Chicago, que é uma das mais povoadas também. Outras que chamam a atenção, a cidade de Houston aqui, mais ao sul dos Estados Unidos, onde você tem a
base espacial, né, NASA ali, sendo uma indústria aeroespacial bastante desenvolvida nessa região aqui de Houston. Outras cidades mais desenvolvidas a gente tem aqui, desenvolvidas e com uma grande densidade populacional. Você tem Los Angeles, San Diego, São Francisco aqui também, lá do outro lado, né, do país. Mais uma, continuando aqui sobre essa informação, como eu já falei sobre as concentrações urbanas, né, e você tem aqui, olha, essa imagem da capital dos Estados Unidos, né, onde a gente mostrou lá formando aquela megalópole, né, que vai seguindo esse grande corredor de metrópoles ali. Aqui, uma imagem bastante conhecida, essa da capital dos Estados Unidos. Bem, quando a gente fala de população e de características dos Estados Unidos, a gente entra num assunto bastante polêmico, que é a imigração. A gente observa que, historicamente, os Estados Unidos têm uma atração pelos imigrantes, porque eles já várias vezes aí tiveram grande interesse em melhorar a vida, tem todo aquele sonho americano de que nos Estados Unidos pode conseguir fazer, ter o mesmo modo de vida que grande parte dos estadunidenses tem, então ter um bom salário, boas condições financeiras de vida, acesso a escolas, a hospitais e assim por diante, vem todo aquele sonho americano que se chama, né? E atrai inúmeros turistas e também inúmeros imigrantes. Alguns desses imigrantes entram ilegalmente no país, às vezes disfarçado de turista, então por isso até inclusive existe uma grande dificuldade em você conseguir vistos para países mais desenvolvidos, em especial aqui no caso dos Estados Unidos, né? Porque existe um receio muito grande por parte do governo de que as pessoas que entrem muitas vezes legalmente acabem dificultando a saída, fiquem como imigrantes ilegais. E o imigrante ilegal, a gente vai ver aqui, ó, todo um processo, a gente vai ver da dificuldade que se tem, né? Embora nos Estados Unidos grande parte da mão de obra utilizada para fazer com que o país realmente funcione é uma mão de obra oriunda, né, de imigrantes, eles existem ali, a vivência desses imigrantes é bastante difícil, muitas vezes, por sofrer com relação a preconceito e a discriminação, é o que nós chamamos de atividades xenofóbicas, né, que essa discriminação ou aversão à cultura estrangeira, ao imigrante. Essa imagem aqui, olha, ó, conta um pouco desse perfil da população estadunidense ou do país dos Estados Unidos, né? A gente está vendo aqui uma área de fronteira dos Estados Unidos, onde tem construído um muro para evitar a passagem de imigrantes ilegais, né? Você tem de um lado aqui a cidade de San Diego, e aqui do outro lado a cidade de Tijuana, no México, e um muro, e aí numa outra imagem que eu vou mostrar aqui para vocês, um muro até bastante precário, que foi construído para evitar essa entrada de imigrantes, né? E deixa eu já ir direto aqui para mostrar para vocês sobre toda essa fronteira. Olha só, a situação da fronteira entre os Estados Unidos e México, que é justamente a porta de entrada desse mundo mais subdesenvolvido da América Latina, que nós já falamos disso na unidade anterior, para a entrada ali da América anglo-saxônica e todo aquele nível de desenvolvimento melhor. Vamos começar aqui, ó. Esse aqui vai mostrando pra gente um histórico, né? A gente tem aqui o histórico das leis quanto à migração nos Estados Unidos, né? Aqui você vê a imagem de mexicanos que exercem atividades normalmente rejeitadas por estadunidenses.
né? Então, muitas vezes, esse imigrante, quando ele entra nos Estados Unidos, o posto de trabalho, ou seja, a vaga de trabalho que ele consegue é justamente daquelas atividades que os estadunidenses, por causa da sua cultura, eles normalmente rejeitam. Eles dizem que essa atividade não é uma atividade digna do trabalho deles. Então, eles acabam sendo ocupados esses postos de trabalho, como por exemplo de trabalhadores rurais, muitos trabalham na área de atendimento em casa, com babá, cuidadores, atividades que eles não consideram um trabalho respeitável para eles. Então, eles acabam, nesse caso, contratando os imigrantes. Aqui, ó, a primeira lei que a gente tem com relação à imigração nos Estados Unidos data de 1986. Essa lei é a guarda da fronteira e relata que 1,7 milhão de mexicanos foram presos enquanto tentavam entrar nos Estados Unidos naquele ano de 1986. O governo procurou conter o fluxo de imigrantes, propondo ali, ó, a punição dos seus empregadores. Então, a gente está vendo aqui, ó, um monte de trabalhadores, imigrantes. No ano de 86, o que o governo dos Estados Unidos fez foi punir o empregador que desse trabalho para esses imigrantes. Isso tudo para tentar conter a entrada dos imigrantes. Aí a gente continua aqui com a data de 1994, quando os Estados Unidos constroem muros em vários pontos da fronteira com o México, né? Para também limitar essa entrada. Além de promover essa exclusão social, esse muro aqui, ele também causou um impacto ambiental muito grande, porque você tinha nessa área animais que faziam o trânsito entre uma parte e outra e que foram impedidos de fazer isso para se alimentar, para beber água, que fosse. Então você tem ali esse impacto tanto social quanto o impacto ambiental, né? Isso na data de 1994, a construção desse muro em Tijuana. Depois do ataque de 11 de setembro, né, no ano de 2001, os Estados Unidos começou a ficar mais apreensivo ainda quanto à entrada de estrangeiros, né? E aí foi mais um dos motivos para ele intensificar a fiscalização da entrada desses imigrantes no país. A gente tem aqui, ó, que os Estados Unidos, para isso, 10 mil novos agentes foram deslocados para essa região, em especial ali na fronteira do México. Eles contrataram mais 10 mil agentes para fiscalizar essa entrada e conter esse fluxo de imigrantes. Já no ano de 2005, vejam só essa lei que foi criada, a Operação Streamline. Em inglês significa racionalização. Sim, a gente aqui, em plenos anos 2000, né, no ano de 2005, ouvindo o termo raça, só para a gente pensar nessa questão de discriminação. Essa operação aqui, olha, ó, tinha lá essa propaganda, Streamline, Operação Streamline. Antes os imigrantes ilegais, eles eram sujeitos à deportação. A partir desse programa, eles eram tratados como suspeitos, né, e passíveis de prisão. Então, se eles pegassem algum imigrante ali ilegal, ele ia para cadeia, literalmente, né? Então, essa foi uma operação bastante violenta que foi iniciada aqui no ano de 2005 nos Estados Unidos. Você tem no ano de 2010 uma lei no Arizona que autoriza a polícia do estado do Arizona, né? Você tem lá nos Estados Unidos várias leis que regem alguns estados independente da nação, né? E lá no Arizona em especial, a polícia estadual, né, teve uma autorização para prender qualquer pessoa que parecesse, olha só, que se parecesse com um imigrante ilegal. Lógico que essa lei, né, foi considerada uma lei também xenófoba, porque ela discriminava a pessoa simplesmente pela aparência dela, né? Porque ela parece ser um imigrante ilegal, significa que eu posso deter, eu posso conter essa pessoa. Isso daí, por questões aí, muitos acabavam
sendo discriminados. A gente está vendo tudo isso e muito provavelmente você deve estar lembrando de fatos recentes, né? Estou gravando esse vídeo aí na semana de que há uns 2 ou 3 dias atrás nós tivemos a morte, né? O assassinato brutal de um cidadão estadunidense negro, né? Um afrodescendente nos Estados Unidos que foi morto violentamente pela polícia. A gente já tem aí mais alguns relatos de que isso daí vem perdurando. Mas aqui em 2013, mais uma lei que dificulta essa travessia, a entrada desses imigrantes ilegais, né? Normalmente os imigrantes ilegais, eles atravessam um caminho já bastante difícil, atravessam áreas de deserto, passa pelo rio ou pelo mar, corre risco de enfrentar criminosos, pessoas mal intencionadas no caminho, animais selvagens e tudo mais, né? E foi registrado aqui, olha, ó, 187 mortes no ano, apenas no ano de 2013, 187 mortes de imigrantes ilegais, pessoas aqui, ó, latino-americanos que estavam tentando entrar em outra parte também do continente americano, ali dos Estados Unidos, para tentar trabalhar, né? Ganhar um pouco mais, melhorar as condições de vida, e foram mortos tentando atravessar, tentando fazer essa passagem ali. Aqui a gente tem também contando, né, sobre umas manifestações que a gente busca, existe, por um lado você tem bastante grupos de pessoas contra a imigração, com atitudes bastante racistas, discriminatórias, mas você tem sim um grupo nos Estados Unidos que fazem um trabalho de tentar acabar com esse tipo de comportamento que já vem de longa data, esse comportamento racista e xenofóbico, né? E aí, mais recentemente, a gente tem a entrada do presidente atual dos Estados Unidos, Donald Trump, que instituiu ainda, né, novas medidas ainda mais duras com relação à entrada dos imigrantes nos Estados Unidos, inclusive fechando mesmo, impedindo a entrada de algumas pessoas de determinadas nacionalidades. Então ele fez uma lista de uma série de países onde cidadãos daqueles países eram simplesmente proibidos, não tinham nenhum direito de entrar nos Estados Unidos, né? Ampliou também essa área de extensão, aquele muro lá que a gente mostrou no livro de vocês, olha, ó, na cidade de Tijuana, de um lado Tijuana, do outro lado San Diego, aqui você tem uma imagem aqui, ó, de manifestantes, um grupo de imigrantes se concentrando próximo a esse muro, bastante precário também, mas esse muro que foi construído para conter essa entrada de imigrantes. Bem, esse é um histórico que nós temos falando sobre essa discriminação e um pouco das características que existe com relação à população também dentro dos Estados Unidos. Embora seja um país que a maioria da população é sim branca, descendente dos imigrantes ingleses, você tem um grande grupo de também imigrantes, né, agora, mas imigrantes latino-americanos, imigrantes africanos que vieram trabalhar como mão de obra. Mas o engraçado é que nem todos têm o mesmo direito, né? Infelizmente, a gente não pode generalizar, mas é uma realidade que a gente vê acontecendo aí, né? Pensa aí comigo e comenta no fórum. Olha, os Estados Unidos é um país formado por imigrantes. A princípio, imigrantes ingleses que vieram habitar, povoar, como a gente falou na última aula, né? Vieram povoar o país. Fizeram ali a colônia de povoamento. E nós temos aí a entrada agora de outros imigrantes também tentando povoar esse território, mas que não estão sendo aceitos da mesma forma. O que você pensa sobre isso? Deixa seu comentário pra gente. Comenta também sobre o fato que foi noticiado recentemente da morte do negro, do afrodescendente que foi morto pelo policial, né, que deveria estar ali
ajudando a população como um todo. O que você acha sobre isso? Deixa seu comentário, vamos conversar sobre isso, tá bom? Enriqueça a aula aí pra gente. Até mais, bons estudos!